Bom, temos duas versões, né? Até porque a Lambaria é uma criação minha e do Carlo, e a versão do Carlo é diferente da minha. Pro Carlo, a Lambaria é uma ideia muito antiga. Né, Carlo? Sim! É. Porque a gente começou a desenhar, né, e fazer arte juntos. Né? E ele disse que a Lambaria é um tipo de celebração, né? De uma amizade que tem aí, eu não vou dizer quantos anos tem, porque assim, depois que passa 200 anos a gente fica meio... Então o Carlos diz isso, né? E é verdade que ele diz. Para mim é uma ideia, de uma maneira prática, a Lambari, ela tem uma data quando eu vim pelo segundo ano consecutivo para ficar um tempo em Bagé, que eu passo um tempo aqui, um tempo, né, fora, né? Então aí a gente reabriu, sei lá como é que a gente quer dizer, o Senarte, e aí vem esses estudantes, né, para estudar comigo, né, de arte e desenho. E aí eu pensava já, o meu mundo Disney era assim, tá, agora eu vou achar um monte de desenhista, incluindo desenhistas de história em quadrinhos. E a gente vai publicar todos esses quadrinhos numa revista, que não tinha o nome. Isso foi há 2 anos atrás, Carlos, talvez, né? Por aí, é. E isso a gente abriu num setembro, acho que foi o Senarte, e eu digo, não, até dezembro a gente vai fazer a revista, né? Que dá pra fazer, né? E aí, só que, assim, os desenhistas que apareceram, grandes desenhistas, gente boa pra cacete, mas assim, uma coisa é tu ser desenhista, outra é fazer história em quadrinho. Isso, né? Então, a maioria dos desenhistas querem fazer ilustração, não um quadrinho, né? E aí, alguns começaram quadrinhos, nenhum acabou o quadrinho. Né? Os quadrinhos começaram. Então, e aí eu fiquei com essa amando em seco. Né? Então eu estava amando, mas não sabia quem. Né? Então eu queria revista, mas não sabia como fazer revista. Né? E aí, agora, no ano passado, que foi 2024, e aí eu fui numa exposição dos alunos do Carlo, que foi na Unipampa, né, Carlito? Na Unipampa. E foi muito legal, assim, porque era segunda-feira, era frio e era no Unipampa, que é fora, afastado do centro, né? E tava cheio de gente. E eu digo assim, tá, mas é isso, eu não vou fazer de quadrinhos, né? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aqui, né? Vamos juntar tudo. E aí eu vim aqui no outro dia, uma semana depois, falar com o Carlos, e o Carlos é uma pessoa difícil de convencer. Né? Eu disse, cara, tô pensando em fazer uma revista. Tu acha? Não sei o quê. Tá, então vamos fazer. Né? E aí a gente fez o orçamento, tudo aí fizemos a revista, né? Então, na versão dele é um projeto antigo, que começou quando a gente se encontrou, né, na escola, né? Nossos desenhos se encontraram, não foi? Depois ele conta essa história. Né? Eu conheci o Carlos muito antes de conhecer ele, né? Porque ele desenhava eu desenhava de manhã nas mesas, né? É claro, né, que nenhum desenhista estuda, né? Eles só ficam desenhando enquanto os professores estão falando, né? Então eu desenhava na mesa, e aí no outro dia quando eu chegava, o meu desenho estava modificado. Né? Era o Carlos que estudava de tarde no mesmo lugar, na mesma classe. E aí a gente começou um jogo, assim, todos os dias tinha alguma coisa, eu ia ver o que acontecia com o meu desenho. Tipo, eu chegava, desenhava nas classes, sempre tinha oportunidade de desenhar na classe, né? E aí eu chegava lá, fazia um Conan, um super-herói, uma mulher, e chegava na aula e meu desenho estava sempre retocado. Pá, mas quem é que tá mexendo nos meus desenhos? E tinha umas coisas que, tá retocado, mas tá legal, né? Tinha umas que eram engraçadinhas, assim. E aí foi acontecendo isso dos meus desenhos aparecerem, mas não era arriscado, era melhorado muitas vezes, entendeu? E aí eu comecei a perceber que em outras classes, ou na minha ou na do lado, tinha alguém desenhando também. Aí eu disse, mas deve ser um malandro. Aí eu comecei a mexer nos desenhos dele. E a gente sempre repete essa história, tá manjada, né? Mas foi muito legal, né? Porque tu vê, né, que coincidência ou não, né? De 2 desenhistas se encontrarem dessa forma, né? Tipo, a gente sentar na mesma aula, tinha dezenas de escola em Bagé na época, né? A gente estar na mesma aula, sendo que nossa idade nem é a mesma, ele é 1 ano mais velho que eu. Dá pra perceber pela cara dele. E a gente se encontrar através do desenho. Isso aí nunca mudou. Nunca mudou. Tipo, às vezes eu posso ficar meses, anos sem desenhar. Ou ele viajando, tá sempre viajando.
E a gente passa um tempo e daqui a pouco, como hoje, a gente está desenhando junto, né? Ele com nanquim, eu com pastel, acrílica, às vezes ele com óleo. E é muito legal, né? Eu acho isso muito especial. É uma coisa afortunada da vida, sabe? Esse tipo de amizade e também o fato da gente tá tocando isso até hoje, né? E em um lugar que geralmente é fadado a insucesso, né? Porque, pô, ser artista em qualquer lugar do mundo é complicado, entendeu? E numa cidade no sul da América do Sul, tu imagina. E ainda assim a gente pode dizer que dá certo, né? Porque a gente já não é tão novo, mas esse sonho de adolescência, de infância, continua vívido na gente, né? Da palavra de Jesus, parece que eu sou super religioso, não sou, tá? Mas eu realmente curto, acho que tudo que Jesus falou era muito, tipo assim, né? Jesus, esse cara Gandhi, né? Bob Marley, né? E eu acho que o que eles falavam era muito correto. Então eu tenho muita admiração por Jesus. E eu gosto quando, na história, quando ele tá no Mar da Galileia e os irmãos, né? André e Pedro, né? Eles saem do barco, né? E aí eles ficam impressionados com o que ele falou. E aí ele convida os dois e fala, né? Pedro, tu quer vir comigo? Para que eu sou um pescador? Sim, a gente vai pescar almas. A gente vai pescar homens, né? Tu vai ser um pescador de homens. E por que isso faz sentido para mim? Porque para mim a arte tem a melhor parte da arte é a parte sagrada. Tem uma parte mundana, né? Que assim, eu posso vender minha arte, eu vivo disso, etc, etc. Mas existe uma parte que é de longe a mais importante, que ela é sagrada, né? E ela, primeiro ela cura, e depois da cura, ela te joga para algum lugar de transcendência. Então tu era assim e agora tu é maior. Tu era assim e agora tu é maior ainda. Então isso é a transcendência da arte. Fazendo isso aqui, durante tempo suficiente, com seriedade suficiente, com amor que ela nos dá, né, a gente se expande. Então, para mim, a ideia do lambari é isso. Claro, eu não ia dizer que tu ia ser um pescador, né? Qual é o peixe que tem aqui, né? O peixe querido que a gente tem é o lambari, né? Então, e a traíra. A gente até pensou em fazer traíra, mas talvez, né, ficasse um 7-1 demais, né? Então, nesses tempos, são tempos difíceis, né? Então, a gente escolheu o lambari. E esse é o motivo, assim. Quando eu tinha, sei lá, isso foi há 3 séculos atrás, eu tinha 13 anos, ou 14, não sou bom de data. Eu estava aqui em Bagé, eu tinha acabado de voltar de Porto Alegre, eu fiquei 2 anos lá, e aí voltei para Bagé. E eu já estava apaixonado por história em quadrinho. E aí um dia, só que assim, em Porto Alegre eu tinha achado umas revistas importadas de quadrinhos que me impressionou. Era uma revista chamada Heavy Metal, nada a ver com o gênero musical, mas foi uma revista, uma versão americana de uma revista francesa que mudou a história da história em quadrinho. E tudo que tinha lá, Rita, era selvagem. Era assim, pra mim, com 13 anos, com 12 anos, eu disse, gente, é possível alguém pensar uma coisa dessas? Era uma selvageria. Tu lembra, né, cara? Sim. A Heavy Metal, né? E grandes artistas, gente selvagem, né? O Mosquito. A Mosquito era influenciada, né? Era influenciada, a versão espanhola, né? E aí eu vim de Porto Alegre amando esse quadrinho, que não era mais o quadrinho. Eu já não era guri o suficiente para gostar dos patos, né? Que a gente chama, né? Que é os gibi de criança. Mas já, porque eu tinha visto essas revistas especiais, assim, eu já não gostava do super-herói. Não é que eu não gostava, já não me... Então eu vim pra cá e eu comecei uma dieta de baixíssima caloria. Porque só o que tinha era super-herói. Eu não queria mais ir, mas eu ia e comprava, né? Eu fui na casa das revistas. Esse dia, eu não me perdi, eu sei onde eu quero chegar, tá? Onde a Lambari quer ir. Eu fui na casa das revistas e ali bem embaixo, onde tinha, né, os quadrinhos, né, porque os guris são baixinhos, né? Onde tinha os quadrinhos,
Eu vi os quadrinhos de super-herói, ia acabar comprando quadrinhos de super-herói, porque era o que tínhamos, né? E aí, mais embaixo ainda, tinha essa revista, assim, A4, assim, né? Com uma capa, assim, que não era uma grande coisa, assim, mas era, tá? Mas assim, dizia aqui embaixo, assim, ó, Bagé. E aí, Rita, assim, aquilo foi como assim, um soco, né? Porque, claro, na minha... Tu imagina, eu tenho 12, 13 anos, como qualquer menino ou menina, né? A gente ama essas coisas, séries, filmes, tudo, mas a gente ama, mas esse amor que, assim, ó, existe isso e eu consumo. Agora, a gente imaginar que a gente pode fazer a série, pode fazer o roteiro, pode fazer o livro, pode fazer o quadrinho, não vem tão fácil. Porque a gente vem de uma cultura onde a gente é colonizado realmente. Então a gente não somos eles, né? Então como a gente não somos eles, a gente não é para nós fazer, a gente consome. E é isso. E agradece por consumir. Quando eu vi Bagé, e era uma revista assim, A4, tudo, feita xerox, mas cheio de quadrinho, aquilo me doidou, assim, eu comprei e fui para casa e li de novo, li mais uma vez, e passou a noite e eu li e tinha um endereço, né, Bagé, né? Não me lembro agora o endereço, sei a rua, sei o lugar, me lembro direitinho, mas não me lembro, de nome eu sou ruim. E aí no outro dia, pela manhã, eu peguei, né, aquela revista, chamava Many Comics, né? E fui no endereço e bati lá, bati na porta, e aí eu era desse tamanho, né? Aí eu bati na porta e aí abriu-se, né, gigante lá, que era um adulto, né? E assim, oi, tudo bom? Né? O cara perguntou, vocês que fazem isso aqui, a Many Comics, né? E somos nós. E assim, eu quero fazer também. Né? Então, onde é que a Lambari quer chegar? Bem aí. A gente quer que amanhã, né, alguém bata aqui no sino aqui do Chalé Azul, no Senarte, na minha casa, na casa do Carlo, e diga assim, oi, tudo bem, vocês que fazem Lambari? Eu quero fazer também. Esse é o lugar que a gente quer chegar.